criado a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus ela é arminiana. Exatamente. Então, só para quem é bom explicar. Não assimila, o Armínio, o homem chamado Jacó Armínio, Jacob, né, você ia falar, você é muito mais... Não, é porque é holandês, tá? Mas a pronúncia é forte. Ele defende uma tese de que as pessoas têm o livre-arbítrio, onde são as pessoas que escolhem a Deus e não Deus que determina se você vai ser salvo ou não. Então as pessoas têm uma escolha. Ele ainda crê ali na participação, né? Deixa eu falar primeiro de como entendido a maneira que a pessoa chega até Cristo, né? Então, Armínio vai dizer ainda que o Espírito Santo trabalha, né? Ele move essa pessoa e aí a pessoa consegue dizer sim. Então, a pessoa consegue arbitrar, consegue determinar ali, né? Fazer o juízo de sim ou não. Ela consegue escolher ali. Vem muito do árbitro de futebol mesmo, né? De arbitrar. Então, ela consegue resistir à graça. Ela consegue falar não e ela consegue falar sim. Então, Armínio crê no livre-arbítrio. E desde o começo eu aprendi nisso. E, inclusive meu irmão, o Daniel, muito tempo lá atrás, quando ele começou a fazer teologia, uma vez ele chegou em casa e apresentou uma outra ideia para mim, que eu nem fazia ideia que existisse. A gente é criado assim, né? Na televisão, você ouve de livre-arbítrio, você ouve em séries, em filmes. É comum isso, né, na sociedade, essa ideia do livre-arbítrio. Então eu não conhecia outra ideia. E o meu irmão Daniel um dia chegou com essa ideia em casa. Ele aprendeu no curso de teologia e eu rejeitei assim, mas imediatamente. Falei, que baboseira é essa de calvinista, Aí o outro lá, né? Calvino já é o cara que elaborou a doutrina da predestinação, onde o livre-arbítrio não existe. Onde é Deus que toma as decisões, onde não há esse campo para escolher. E essa ideia para mim era absurda, né? E aí eu tenho várias histórias aqui que eu me envergonho. Por exemplo, né, esse meu irmão Daniel trouxe essas ideias e eu falei, não, pelo amor de Deus não ia fazer um negócio desse. Que Deus malvado é esse que, né, escolhe quem ele quer para ir para o céu e os outros vão para o inferno? Que Deus complicado. Isso é bom. E aí tenho mais exemplos, né? Ó para você ver, né, o quão, né, cego. Não, calma aí, eu não quero ainda escolher, eu só quero introduzir. Deixa né? ele... Olha o quão, né, fundamentado na ideia de Armínio eu estava. Mas sem conhecer o outro lado da moeda. Não conhecia, eu só criticava. Então quando eu vi algum debate assim no Vejam Só, por exemplo, né, eu só criticava, não tinha estudado, só criticava. Lembra? Minha primeira coisa é criticar. Então eu só criticava essa ideia. Um dia com o Matheus, por exemplo, nós fomos como é que fala quando alguém publica um livro? Né? A publicação de um livro do Iago Martins. Lançamento de um livro. Não lembro no bairro que nós fomos, mas nós fomos. Eu fui no trabalho, ele também, nós nos encontramos lá. E na volta, né, nesse encontro do Iago Martins, a gente estava falando sobre, né, o livre-arbítrio e o calvinismo. E eu cheguei a falar assim para ele, né? Entre aspas, né? Se Deus é calvinista, então eu vou virar ateu. Prefiro ser ateu do que ser calvinista. E eu dizia isso com muita ênfase, né? De forma contundente, né? Não vou ser calvinista nem a pau, isso tá errado. Mas, né? Eu comecei a ler a Bíblia. Você leu Romanos capítulo 9, né? Romanos Efésios e capítulo 2. outros vários textos da Bíblia. E aí... João capítulo 14. Eu li todos os textos da Bíblia. E aí eu tive o que é legal de falar também, uma crise de fé. E por que uma crise de fé? Porque eu cresci a minha vida inteira ouvindo isso, que existia o livre-arbítrio. Nós tomamos a escolha. Isso está nas nossas mãos. E de repente chegou um momento onde apareceu uma ideia contrária, onde Deus determinou as coisas e todo ser humano são servos diante do Senhor. Todo mundo são vasos que vão ter um propósito definido por Deus e Ele escolheu. E pronto, acabou. E eu tive uma crise. Né? Imagina você a vida inteira ouvindo falar que, sei lá, essa cor aqui é preta. E você aprendeu, essa cor é preta, essa cor é preta, todo mundo concorda com você que essa cor é preta. Até e um que dia alguém fala, essa cor é branca, Paulo.
Não, você está vendo errado, você precisa lavar esses olhos aí, essa cor é branca. E aquilo vai te perturbando tanto que você vai procurando, e quando você entender que essa mesa é branca, você fica ali numa crise, né? Até entender, você fica numa crise. E um dia, né, nessa crise, durou acho que 1 semana, 2 semanas, eu cheguei no nosso pastor Haroldo. Aí eu falei, pastor, o que você acha e tal do calvinismo? Já estudou, conhece, né? Eu estou estudando, estou achando que é mais esse lado do que o outro. Aí o nosso pastor é um homem muito sábio. Eu tenho essa oportunidade de sempre que eu preciso me consultar com ele, todas as vezes o pastor é muito sábio, mas absurdamente sábio. E ele disse uma frase para mim que eu repito ela para várias pessoas. O pastor disse o seguinte, Thiago, todos os rios levam aos mares. Verdade. O pastor, ele me deu um conforto, um abraço, me colocou numa posição de que tanto faz. Você fica tranquilo. Você fica tranquilo. O calvinista vai para o céu. O calvinista vai para o céu, o arminiano também. Então, talvez vocês vão por caminhos diferentes. No final de contas é todo mundo calvinista. Mas no final vocês vão encontrar Cristo no mesmo lugar. E aí, depois disso, né, meu coração ficou muito mais leve. Aquela crise passou, né, mas aí, de fato, depois eu virei a chave para o calvinismo. Eu não consigo ler a Bíblia de outro jeito. Para quem não conhece, né, vai estudar, vai aprender. Talvez seja difícil no começo, mas é a verdade. Né? Eu não consigo mais ver o lado do livre-arbítrio. Já vou logo falando que Calvino também ele apenas se aproveitou de uma ideia, tá? O pai já existia. O pai da eleição, né? O grande mestre Agostinho de Hipona. Na época de Agostinho ali, final do século III, século IV ali, o Agostinho já tinha esse debate com Pelágio, essas coisas sobre sinergismo, monergismo, que é a questão de você interferir na salvação ou não, né? Sinergismo e monergismo ser uma coisa... eu, particularmente, usar esse jargão que o pessoal fala, não creio dessa forma, mas se fosse definir, era calvinista. Porque eu creio, particularmente, que só existiu livre-arbítrio em Adão. Só existiu... Primeiro que você precisa entender que aquele texto é um texto alegórico. Você tem que entender o que de fato é aquele texto, que é um texto alegórico, por ele simbolizando ali o livre-arbítrio. Em Adão houve o livre-arbítrio de verdade, 100%. Se alguém que tinha livre-arbítrio era... Depois de Adão, isso é uma concepção minha, depois de Adão existiu aí uma outra questão muito mais profunda que não dá para debater em 2 horas. Né? Vamos só tentar explicar um pouco. Então, o que o Thiago está falando? O ser humano, ele cometeu um pecado. Esse pecado está dentro, como se fosse parte do DNA. Perfeito. Não existe um ser humano na Terra. Englobou no DNA. Exatamente. Não existe um ser humano na Terra que consegue dizer que é santo, que não tem pecado. Ninguém. E aí, a gente pode pensar isso um pouco com a física, com a gravidade. É como se essa pessoa estivesse sendo arrastada, puxada para baixo o tempo todo. Perfeito. A órbita, por exemplo, né? O que é os satélites em órbita? Esses satélites estão caindo o tempo todo. Só que eles não chegam a cair na Terra, mas eles estão em queda o tempo todo, eles ficam girando em volta da Terra. A gravidade está puxando eles o tempo todo. O magnético da Terra tá... Então eles não conseguem ir para longe, e eles também não conseguem chegar na Terra, mas eles estão caindo. Então, todo mundo, né, tirando Adão, Eva e Cristo, todos os outros seres humanos que nasceram, pecaram, e eles estão caindo, a chamada queda. Então eles estão em queda, caindo o tempo todo. O pecado está chamando essas pessoas cada vez mais para a morte, para o buraco. E esse ser humano que está caindo, ele não consegue parar de cair. Ele não consegue deixar essa existência. E a única maneira dele sair disso é se Cristo livrá-lo dessa queda. É se Cristo ir lá, pegar a mão dele e falar, olha, vem cá, você não vai mais cair, agora eu vou te levar para o céu. Então,
Armínio ele vai dizer que essa pessoa consegue dizer sim. Ela consegue parar de cair, né? Ela consegue dizer não para essa queda. E Calvino já diz que não é possível. Né? Precisa lá de Espírito Santo ir lá e tirar essa pessoa. Graça irresistível, impossível. Então, por exemplo, né? Eu gosto de explicar isso um pouco na maneira como nós olhamos para as crianças. Né? Como é que uma criança é educada? Na base do não. Maurício tem filha pequena. Né? Tem que dizer não o tempo todo. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Por quê? Vontade do ser humano é o tempo todo de fazer o que não deve. Né? Então, se você deixar uma criançazinha inocente correr até a beira de um precipício, ela vai correr e se jogar. O que é que o pai faz? Tem que livrar ela de lá. É o pai que vai lá e fala, vem cá. Só que tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos é que, como você falou, a educação a gente vai lá falar para a criança não o tempo todo. Só que o que a criança aprende com isso tudo? A falar não. Ela também aprende a falar não. E aí quando o pai quer colocar no caminho, quer ensinar, ela vai olha de volta para o pai e fala não. Dormir. Você pai daqui a pouco mano, se você trouxer isso para a conversa, que é a parte bíblica, a parte da palavra, é basicamente isso. Aprende a falar não, você não pode fazer isso. Porque a gente sabe, o pai sabe que se ele fizer, vai dar ruim, vai dar merda. Então ele vai falar várias vezes não. O problema é que quando ele fala muito não, o filho aprende a falar não. E aí quando vem a resposta do filho pro pai, não. Aí acho que aí vem a questão. Lá em casa a gente está no grande conflito, parafraseando o livro, porque Davi está naquela idade do tipo assim, Davi, tá na hora de fazer a lição. Não. Vai. É a lição. Então o ser humano ele tem essa queda dentro dele, essa vontade de pecar, de fazer o que é errado, de não obedecer desde criança. E o ser humano já nasce corrompido. Né? Não é igual aquela ideia de que o ser humano nasce uma folha em branco e aí ele vai sendo preenchido pela sociedade, não sei o que. Não, nada disso. Já nasce uma folha rabiscada, já com um manual de instrução de como fazer tudo errado. O ser humano nasce assim. É verdade. E só se ele tiver um encontro com Cristo é que ele passa a ser uma nova criatura.